das mulheres. Muitas mulheres especiais na minha vida. Acho que vocês devem também estar celebrando esse dia. Todas as mulheres em particular, né? Já disse, meio que batido, mas todo dia é dia da mulher, né? Mas hoje é oficialmente a data, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Então, na aula anterior, tá? Eu vou ressaltar para vocês, eu já tenho umas notas, eu vou colocar no cigarro hoje. A primeira aula, acho que a maioria de vocês se deram muito bem, né? Na primeira prova, e é bem natural que isso aconteça, tá? Assim como a maioria dos cursos, né? O começo começa bem mais tranquilo, e essa segunda unidade vai ser mais puxada, tá? A prova, provavelmente eu vou dar um dia para vocês passarem um dia inteiro com a prova, e a gente vai combinar como é que a gente vai fazer isso. Se a gente vai fazer essa prova, tipo, numa sexta, para entregar no sábado, e quando tiver mais pessoas na sala, a gente vê como é que a gente vai fazer, tá? Ou se não, marca uma hora extra, uma aula extra no sábado, e fica como se fosse o dia da prova. A gente vê como é que faz isso, tá? Mas a próxima prova certamente vai ser bem mais puxada. Mas que bom que a grande maioria de vocês se deram muito bem. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Você consegue ver minha tela aí bem? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, só relembrando, né? Bem rapidamente, tá, pessoal? Não vou refazer a aula passada, não. Mas na aula passada eu expliquei para vocês de onde surge a ideia de um propagador em física de partículas, né? Que vai ser, como se pegasse a inversa do operador que aparece na equação de movimento daquela partícula. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, por exemplo, a equação de Klein-Gordon, que é P2 menos M2 φ, como esse P2 mais M2 φ, menos M2 φ, o que acontece é que esse P vai se tornar um operador, né? E como esse P, isso aqui igual a zero, como esse P se torna um operador, o que você vai obter no final, o inverso disso aqui, vai dar 1 sobre P2 menos M2. E esse daqui é tipo o propagador de uma partícula que é um campo escalar. Se a gente pegar agora a equação de Dirac, tem a cara I gama mi d mi menos m psi igual a zero. Como isso daqui eu posso combinar com esses dois, converter num momento. Então, tenho p mi gama mi menos m psi. A inversa disso vai dar 1 sobre p mi gama mi menos m. Esse seria o propagador de um férmio. Normalmente, esse P mi gama mi, na notação que a gente usa, a gente chama isso de P slash. É uma forma contraída de ter P mi gama mi. Então, o propagador de um férmio é 1 sobre P slash menos m. Vou falar um pouquinho dele aqui embaixo. E assim por diante. Então, você faz a inversa do termo que aparece na equação do movimento. Esse vai dar o teu propagador. Tá? O que é propagador, no final das contas? Nada mais, nada menos do que uma partícula que supostamente está livre propagando, tá? Em princípio, a ideia é essa, tá? Existe uma contazinha para você fazer e eu vou pedir na lista de exercícios para vocês provarem isso, tá? Deixa eu ligar aqui, meu funcionário desligou. O funcionário aqui no Instituto está desligando de hora em hora. Então, é o seguinte. Desculpa, pessoal.
Então, é o seguinte, aí, qual vai ser o que é que a gente vai usar nessa unidade? E muito, né? São as regras de Feynman. Como é que funcionam essas regras de Feynman? Significa o seguinte, como vocês já viram, né, as partículas são representadas por um spinor chamado U. As antipartículas por um spinor chamado V. Só que existem regras para poder determinar a amplitude invariante. Vimos na aula anterior que a amplitude invariante é um principal ator, digamos assim, né, principal ingrediente para o cálculo da seção de choque de um determinado processo, A, B, indo em C, D. Então, existem regras para você poder calcular essa amplitude invariante. De onde vem essa regra? Vem de quando você sai lá da mecânica quântica, perturba o Hamiltoniano, aí descreve com a amplitude de transição no estado inicial Y para um F. Você vê que essa amplitude de transição é proporcional ao cochete do teu Hamiltoniano perturbado. Quando você substitui a cara das funções de onda, que tem uma função que é constante, os coeficientes constantes, que dependem do... Constante se a solução, se o teu Hamiltoniano for independente do tempo, é um coeficiente constante exponencial de alguma coisa. Se tua perturbação for dependente do tempo, então tua função de onda psi vai ser um C de t vezes uma exponencial. Quando esse C de t aglomera, de alguma forma, as dependências temporais da tua função de onda. Você pode reescrever tudo isso em função, no final das contas, né, de uma amplitude de transição, e essa amplitude de transição foi o que eu chamei de amplitude invariante, porque a amplitude de transição ela é relacionada com a amplitude invariante à função de alguns momentos lá. Que a diferença de um para o outro é que a amplitude invariante ela já levou em conta uma integral lá nos momentos que aparece uma delta de Dirac. Eu mostrei na aula passada quando as integrais no momento que aparecem, lembra? Vamos pensar, por exemplo, a equação de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon tem uma solução que é do tipo constante exponencial de menos px. Essas exponenciais de menos ipx, na integral em todo o espaço, vai te dar uma delta de Dirac. Delta de Dirac em quem? Nos momentos. E esse delta de Dirac nos momentos te dá uma conservação de energia momento. Então, amplitude invariante nada mais é do que a amplitude de um processo ocorrer de estado inicial I para um estado final F, onde você já garantiu que existe conservação de energia momento. Tá? Então, as regras de Feynman são o seguinte. Vamos começar. Então, para uma partícula, como vocês sabem, eu tenho U de P. Para uma partícula, antipartícula, eu tenho V. Só que vai fazer diferença se essa partícula está entrando ou está saindo. Em vez de vocês decorarem o que está aqui, pessoal, vai ficar muito claro quando eu fazer um exemplo, tá? Que foi onde eu parei na aula passada. Aí vocês vão ver, em vez de ficar decorando isso aqui, é bom pelo exemplo. Mas, de toda forma, só falando, né? Se eu tiver um fóton inicial, eu tenho uma polarização εμ. Eu vou provar isso já já. Se eu tiver um fóton final, eu tenho um εμ estrela. Se eu tiver o propagador de um fóton, fica menos I Gemini, que é o quadrado. Eu vou provar isso também já já. Se tiver um propagador de Fermi, eu já mostrei, que é 1 sobre P/-M. Só que se você multiplicar em cima por P/-M e dividir por P/-M, você vai encontrar, mais M, na verdade, você vai encontrar o que eu escrevi aqui, ó. Tá? É isso que você vai achar. Só multiplicar e dividir por P/ mais M. Você vai achar o que eu achei. Então, propagador de um Fermi, em vez de escrever 1 sobre P/-M, em vez de escrever isso, por que eu não quero escrever isso? Porque o P/, que é P/, γ/μ, envolve uma matriz. Eu não quero uma matriz no denominador. Então, é uma forma de trazer essa matriz aqui para cima e eu não ter que lidar com matriz no denominador. E o vértice, que também vocês vão provar na lista de exercícios, que eu vou passar, vou ver se eu passo hoje ou amanhã, provavelmente amanhã, é dado por isso aqui, I, que é γ/μ. Como a gente, pelo menos durante esse curso, quase sempre a gente vai estar lidando com E sendo
com cargas negativas ou cargas positivas, é só colocar o sinal de mais ou menos, né? Por exemplo, se eu estiver lá tratando de um processo com elétrons, o vértice vai ser, de elétrons vai ser menos IE gama mi. De pósitrons seria IE gama mi mais. Tá? Então, essa é a única diferença, um sinal de mais e um sinal de menos, onde que aqui representa a carga do teu férmio, tá? Esse vértice aqui, relembrando para vocês, vem do fato que a equação de Dirac, a corrente é conservada na equação de Dirac, tem essa cara aqui, ó, IPC, gama mi, psi. Então, tem um psi barra, gama mi, tem um psi barra, psi, mas se você tirar os férmions dessa corrente, a única coisa que sobra, tem um E aqui, na verdade, é o E gama mi. Então, o vértice, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Vértice de uma interação significa as constantes e matrizes quando você remove tudo que for campo. Vou dar um exemplo, tá? Então, ó, se eu remover esse campo e remover esse campo, o que sobra é gama mi. Por isso que eu tenho E gama mi aqui. Tá? Obviamente, se de forma geral tem um Q também, por isso que eu tenho um Q aqui. Vou dar outro exemplo. Se meu Jmi for assim, ó, psi barra gama mi 1 menos gama 5 psi, o meu vértice dessa interação vai ser simplesmente gama mi 1 menos gama 5. E acabou. Esse é o vértice da minha interação. Então, o vértice da interação é simplesmente remover os campos e pegar o que está no meio. Tá? Então, se eu tivesse um psi aqui e outro psi interagindo com o outro, o vértice dessa interação aqui é gama mi 1 menos gama 5. E assim por diante. Como aqui a gente está na eletrodinâmica quântica, ou seja, se trata de processos envolvendo fóton, o vértice será sempre I, que é gama mi. Alguma dúvida? No caso, isso que o senhor falou, de que eu tenho que remover os campos, isso vale até mesmo, tipo, em outras teorias, sem ser a QED? Vale. Certo. Obrigado. Aí vamos entender, né, de onde vem aquela polarização ali do fóton que eu escrevi, né, o epsilon mi. Aí só relembrando rapidamente, tá? Quem está vendo, quem tá vendo eletromagnetismo comigo agora vai ter isso mais fresco na cabeça. Mas, dadas as equações de Maxwell, né, não necessariamente nessa ordem, né? Dadas essas equações de Maxwell, nós podemos derivar, esse é o capítulo 8 do Griffiths, o capítulo 9, Leis de Conservação, a gente pode mostrar que as equações de Maxwell obedecem a uma equação de continuidade. Essa equação de continuidade, na verdade, não se aplica simplesmente às equações de Maxwell, né? É muito mais geral que isso. Mas, de toda forma, as equações de Maxwell, a QD, elas sim obedecem à equação da continuidade. E essa equação de continuidade, eu coloquei aqui só para relembrar vocês, ela sai da seguinte forma. Imagine que você tem uma carga Q dentro de um volume V, né? E você tem uma densidade de carga, obviamente, nesse volume V aqui. Então, se eu tomar a derivada temporal dq dt, se eu usar o teorema de Stokes para sair do integral de volume para a área, eu posso escrever esse ρ, agora sendo uma corrente por vezes área, numa superfície. Então, é a superfície contida nesse volume que está associada a esse volume V aqui. Aí agora eu uso o teorema da divergência para trazer essa integral em área para uma divergente. E esse dq dt, aí, ó, então aqui virou um divergente de J, usando o teorema da divergência, o lado direito. E o lado esquerdo, o dq dt, olha para cá, ó, o dq dt vai dar um dρ dt, né? Então, vai ficar dρ dt integral no volume. Né? Mas, usando o teorema, a integral no volume, eu posso converter para uma integral de área, que está aqui. Então, por isso, eu posso simplesmente
pegar igualar d rho dt igual a divergente de J. Esse sinal de menos aqui, pessoal, aparece porque a quantidade de carga que entra num volume é igual a menos a quantidade de corrente que sai daquele mesmo volume ou área, né? Porque a soma das duas tem que dar zero, né? O que entra, sai. E vice-versa. Então, essa é a equação da continuidade aqui, d rho dt menos divergente de J. Se a gente definir o J de forma geral como sendo ρ e J, esse J aqui é o Jx, Y, Z, ou seja, eu estou definindo agora um J covariante, que inclui a densidade de corrente e a corrente, densidade de corrente de carga, né? E essa de corrente normal em coordenadas. Eu posso reescrever essa equação d rho dt igual a menos divergente de J de forma covariante, como sendo assim. dμj mi igual dμi j mi igual a zero. Então, essa é a equação de continuidade, na forma covariante. Tá? Aí, vocês devem lembrar que eu vou fazer até uma aula extra, quem está fazendo eletro comigo, sobre isso. Tá? Que isso daqui todos vocês já sabem, né? Estão cansados de saber que o B pode ser rotacional de A, né? Porque como o divergente de B igual a zero, e o divergente do rotacional dá zero, então B pode ser rotacional de A. Mas, da mesma forma que você usa aquela expressão, você sabe que o rotacional de E dá menos dB dt, eu posso escrever o E como sendo menos dA dt menos gradiente de φ. Isso deixa as equações de Maxwell invariantes, tá? Então, eu posso redefinir um AMI, onde agora, de novo, similarmente à corrente JMI, ele inclui um potencial escalar φ, e o AMI, esse AMI é um AMI vetor, né, que tem x, y, z, da mesma forma que aqui seria um vetor no J. Então, eu tenho, de forma covariante, agora um AMI incluindo as 4 componentes, né, os 4 graus de liberdade que eu tenho. E as equações de Maxwell, aquelas 4 equações de Maxwell, se reduzem de forma muito elegante a simplesmente, praticamente, só esse termo. Tem um dual também, mas praticamente é esse termo aqui, que é dmi f-mini igual a jni. Esse jni é esse j aqui, ó, tá? Que eu chamei de jmi, é só botar jni. Então, essas são as equações de Maxwell, dmi f-mini igual a jni. Se você abrir explicitamente a cara de quem seria esse f-mini é dmi, aí menos dni, e você agora troca os campos. Bota ani, ami. E essas derivadas têm que estar em cima aqui, senão o índice não bate. Deixa eu escrever de novo. O f-mini é igual a dmi, ani menos dni, ami. Tá? Tem livros que usam notação contrária, isso é irrelevante. Tem uns que usam essa notação aqui, ó, dni, ami, onde esse índice aqui é o índice do campo, menos dmi, ani. Pouco importa, tá? Só vai ter um sinal de menos, e aí vai aparecer, você vai ter que redefinir o jmi com um sinal de menos no A. Mas bem, então, se você abrir essa expressão aqui, que eu estou dizendo a vocês quem é esse J, quem é esse f-mini, isso dá isso, tá? Então, por exemplo, a notação que eu estou usando aqui é essa aqui de cima, ó. dmi, ani, menos dni, ami, tá aqui, ó. Aí, o que é que vai acontecer, né? Isso daqui é igual ao jni. Se você estiver num cenário, que isso que eu vou explicar na aula extra de eletromagnetismo, não de física de partículas. De física de partículas eu vou fazer uma aula extra, mas não tão focado nisso, mas focado mais na parte das polarizações, mas eu vou mencionar isso também. Onde, se você escolher que o dmi é zero, eu vou explicar, existe uma razão física para isso, tá? dmi igual a zero. E se você tiver uma situação onde não tem correntes externas, né? Não tem uma corrente livre, se tiver no espaço, né? No vácuo,
Como isso daqui é, então isso daqui em vermelho será 0. Isso aqui também é 0. A única coisa que você tem é demi, ani, igual a 0. Que eu estou escrevendo como caixa ami igual a 0. Tá? Ou laplaciano, tá? Por exemplo, em elétron, eles usam a notação, eles chamam isso aqui de nabla 2, ou senão de lambda 2. Cada livro tem uma notação. Essa notação da caixa é a mais adotada em física de partículas. Demi, ami igual a 0. Lembrando, o pouco importa que essa caixinha aqui são duas derivadas parciais. A solução dessa equação demi, ami igual a 0, então aqui seria demi igual a 0. O que interessa é que o índice das derivadas parciais seja contrário ao do ami, tá? Então, isso daqui ser igual a 0 significa que a solução do ami é tem essa cara aqui. Epsilon mi, tipo a equação de Klein-Gordon, tá, pessoal? Um epsilon de Q exponencial de menos I QX. Uma constante, praticamente, de polarização. Isso aqui é chamada polarização do fóton. E é exponencial de menos QX, que é o momento que o fóton carrega. E essa polarização aqui, a diferença, ó, em vez de na equação do Klein-Gordon tem uma constante que era n, e obviamente agora, como se tratar de um vetor, eu tenho também um vetor aqui, e é chamado de polarização. Como aqui são 3 componentes, eu também tenho 3 componentes aqui, de polarização. Então, em princípio, eu tenho 3 componentes de polarização também para o fóton. Só que, como vocês sabem, a luz não possui 3 componentes de polarização, possui apenas 2. Então, o que é que acontece? O que é que está acontecendo? Se eu tenho A, X e Y, então eu tenho 3 componentes de polarização. A, Epsilon, X, Y e Z. Ou 1, 2, 3, se você quiser. Então, o que acontece? O que acontece é por essa razão que a gente toma aqui esse demi, ami igual a 0 aqui, para remover uma das polarizações, tornar uma dependente das outras duas, para dizer que você tem apenas 2 polarizações independentes, e dessa forma explicar o que a gente sabe no eletromagnetismo usual, é que o fóton só possui 2 polarizações, né? Ou a onda eletromagnética só possui 2 polarizações independentes, que é o E e o B. Então, essa é a física por trás, tá? Alguma pergunta? Eu tenho. Porque, assim, beleza, eu já ouvi falar muito nisso, né? Assim, eu meio que sei disso, ok, que o fóton tem 2 polarizações. Mas, assim, eu nunca entendi matematicamente mesmo por que isso é verdade. Por exemplo, o senhor falou aí nessa equação com o ami, o senhor falou que tem 3 componentes, né? Aí. Mas não são 4, porque ele não é um quadrivetor? Oi? Tipo, não são 4 componentes, porque ele é um quadrivetor. Certo, mas só que o φ não vai representar uma polarização. O φ é a parte escalar, né? Ah, certo. Aí, no caso, somente no gauge de Lorentz, é que ele vai ter 2 polarizações? Ou se eu usar o gauge de Coulomb, ele vai ter 2 também? Vai ter 2 também. A diferença é que vai ser mais difícil você enxergar. Certo. É como se fosse uma álgebra linear. Você vai ter 3 coisas, você vai ter que diagonalizar para poder achar as 2 independentes, entendeu? Tá, obrigado. Tá? Mas eu vou ter uma aula extra provando exatamente como é que calcula as polarizações do fóton. Tá? Por isso que eu disse, para o física de partículas, eu vou focar nas polarizações. No curso de elétron, eu vou fazer uma coisa similar, mas focado realmente nas equações de Maxwell. Tá? Então, quem está fazendo os 2 cursos vai ser muito bom, que vai poder enxergar as coisas nos 2 aspectos. Que são alguns de vocês. Então, tá. Então, essa é a polarização. Então, por isso que eu escrevi lá, quando você tem um fóton, você tem uma polarização chamada ami. Certo? Então, por um acaso, pessoal, só para complementar, se eu tiver um férmion, obviamente, você já sabe, se for uma partícula, vou usar o U. Então, se eu tiver uma partícula aqui propagando, um férmion, vou chamar de U. Se eu tiver uma antipartícula propagando, eu vou chamar de U barra. Desculpa. V. Aí, olha só. Se eu tiver uma antipartícula assim, ó, eu vou mostrar. Vamos supor que eu tenho uma coisa assim.
e isso daqui seja um elétron, tá? Isso aqui é um fóton, tá? Então, tem um elétron viajando em um fóton. Esse tipo de corrente aqui, elétron, elétron, fóton, é representado por essa corrente aqui. Né? E aqui tem um IE, né? Essa é a corrente. Então, a interação de um elétron com um fóton. Essa interação de um elétron com um fóton, que vem da equação de Dirac, que é esse termo aqui, Jmi, onde Jmi é esse bichinho aqui. Então, a interação do fóton, tá aqui o Ami, com uns fermas, elétron, é IE gama mi. Isso é o vértice. Só que como é que eu escrevo a corrente? É π barra gama mi π. Então, toda vez que eu tiver elétron, gama mi, eu vou escrever uma corrente que vai ser U barra, olha o π aqui, ó. Aí eu vou escrever assim, ó, vou botar o IE para dentro aqui, IE gama mi U. Se eu tivesse um pósitron, ia ficar o quê? Menos aqui, e aqui ia ficar, em vez de U, ia ficar V, e aqui V. Então, a corrente permanece, mas o π, em vez de pegar a componente U, vai pegar a componente V. Mas a cara fica mais ou menos a mesma. Então, quando tiver pósitron, eu vou ter V barra V, com um vértice no meio. Se eu tiver partícula, eu vou ter U barra U, com um vértice no meio. Dúvidas? No caso... Qual é o significado de V barra e U barra? V barra e U barra são soluções da equação de Dirac, são os espinores. A equação de Dirac, π, essa é a função de onda aqui, π, é uma solução da equação de Dirac. Esse π aqui, ele tem uma matriz 4 por 1, onde tem parte aqui que é o U e tem parte aqui que é o V. Isso aqui são espinores. Esse U é esse U que está aqui, que eu escrevi antes, e esse V é o V que está aqui. Esse V aqui vai representar as soluções das antipartículas e o U das partículas. Isso eu entendi, mas no caso, qual o significado então quando você escreve π barra? Então, aí, esse π barra, a definição dele é π daga gama zero. Essa é uma definição. Certo. Tá. Aí, a forma dessa corrente π barra gama e π, vocês vão provar na lista, tá? Mas a definição do π barra é π daga gama zero. É que eu pegar o daga do π, em vez de ser uma matriz 4 por 1 ser 1 por 4, e multiplicar pela matriz gama zero de Dirac. Certo? Então, qual o sentido? A matemática é essa, é pegar o daga e multiplicar pela matriz gama zero. E qual o sentido físico? O sentido físico é que esse π barra vai estar associado ao barra do teu π. Só isso. É como se estivesse pegando um remitiano conjugado do teu π. Se teu π era um V, vai ser o V barra. Se fosse um U, vai ser um U barra. Só isso. Aí você diz, se teu π for um elétron, teu π barra vai dar um pósitron. Se teu π for um pósitron, teu π barra vai dar um elétron. Sempre vai ser o daga, né? Ele vai conjugar a carga daquela partícula. Então, o π barra vai ser sempre a antipartícula do teu π, seja lá o que o teu π for. Então, por exemplo, se o π for V, o π barra vai ser o V barra. É como se ele pegasse esse cara aqui e pegasse um barra. O significado dele, isso aqui é uma antipartícula, isso aqui ainda é uma antipartícula. Só que é o barra. Esse barra aqui significa simplesmente dizer que esse férmio aqui está no outro lado da corrente. Por isso que vocês não decorem esses aqui, não. Na prática vai ficar mais fácil de entender. Quando for falar na prática, vai ficar mais claro isso. Deixa eu voltar para cá. Tá, aí eu já falei
Tudo isso. Aí, o que é que a gente vai querer no final? Isso foi o que eu mostrei na aula passada, né? O que a gente vai querer, no final das contas, vai ser calcular uma seção de choque diferencial, essa, que eu disse que era isso, vou pedir uma lista para vocês provarem, isso daqui está quase todo feito no livro base do curso, onde esse PF é o momento final das partículas C e D, onde eu estou assumindo que PC é igual a PD, que é igual a PF, tá? É esse PF estrela aqui. E PI é porque eu estou assumindo que PA é igual a PB, que é igual a PI estrela. Quando a gente escreve estrela, pessoal, a notação em física de partículas de estrela é porque a gente está enfatizando para o leitor que nós estamos no referencial de centro de massa. Tá? Então, toda vez que você escreve estrela, é porque você está enfatizando que você está no referencial de centro de massa. Então, se você quiser fazer uma conta para mostrar para um amigo, você vai botar o estrela para ele que saiba que você está calculando tudo no referencial de centro de massa. Por que isso? Obviamente, no referencial de centro de massa, PB é igual a menos PA, vetor, né? PA é igual a menos PB, vetor, né? Os trimomentos são opostos, né? De mesma magnitude de sinais opostos. E PC é igual a menos PD também, né? Porque se você está no referencial de centro de massa, os momentos são iguais, de mesma magnitude, de sentidos contrários. Por isso que você só tem dois momentos relevantes, o inicial e o final, que aqui é PF e PI. Aí é a dedução, essa fórmula aqui vocês vão mostrar. E esse S aqui é uma variável que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, já, não na aula de hoje. Esse S nada mais é do que, essa é uma definição, tá? É a PA mais PB ao quadrado, ou seja, você vai pegar o momento de um, momento de outro, ao quadrado. Quadro-momento, tá? Ao quadrado. E aqui também é quadro-momento, aqui é quadro-momento. Então, S é a chamada, pessoal, energia de centro de massa. Energia de centro de massa. Só que, na verdade, não é igual a energia. Isso daqui é igual a energia ao quadrado. Isso é igual a energia de centro de massa ao quadrado. Ou seja, a energia de centro de massa é igual a raiz de S. Vocês podem mostrar, tá? Olhem só, como isso aqui é quadrimomento, pessoal, PA e PB, vocês concordam aqui, você concorda, Letícia, que a componente trilinear dos momentos se cancela ou não? Eu acho que sim, mas não sei se está muito claro. Olha, se PA, como eu disse aqui, ó, PA é igual a menos PB, então as componentes de trimomento aqui vão cancelar, certo? Certo. Então, isso aqui é quadrimomento. O que é S ao quadrado, pessoal? S ao quadrado, isso aqui, eu só desenvolver, ó, S vai ser... Isso é quadrimomento, tá? Então, eu vou primeiro pegar uma componente da energia, vai ficar EA mais EB ao quadrado. Aí, agora eu vou pegar a componente dos momentos, que vai dar o quê? P, trimomento, PA mais PB ao quadrado. Olha só. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui, isso dá uma energia. EA mais EB é a energia total do teu sistema, energia de centro de massa. E PA e PB se cancelam, porque PA é igual a menos PB no centro de massa. Então, necessariamente, isso aqui dá zero. Eu fico só com energia de centro de massa ao quadrado igual a S. Então, energia de centro de massa é igual a raiz de S.
tá? Que é o que está aqui. Então, uma notação muito usada é qual a raiz de S? Então, qual a raiz de S? Já sabe, é 10 TeVs. Por exemplo, o LHC, o Large Hadron Collider, roda uma energia, uma raiz de S igual a 13 TeVs. E assim por diante. Então, a raiz de S é a energia de centro de massa. E outra que também falei para vocês, vou pedir aí para vocês provarem, eu fiz só alguns passos, é que a taxa de decaimento de uma partícula A em 1 e 2 é dado por P estrela 1 sobre 32 π ao quadrado MA ao quadrado, módulo integral do módulo de M ao quadrado. M ao quadrado é amplitude invariante, a gente vai fazer o cálculo dela algumas vezes, já. E d ômega é o ângulo sólido. Tá? Esse P estrela, pessoal, aqui, ó, é o momento da partícula 1 ou da partícula 2. Porque, de novo, no referencial de centro de massa, que referencial de centro de massa é esse? É no referencial do repouso dessa partícula A. Então, no repouso de A, implica que P1 vetor é igual a menos P2 vetor. Porque as partículas, de novo, têm que ter momentos de mesma magnitude e sentidos contrários, porque no referencial de repouso, o P aqui é igual a zero, então no final também tem que dar zero, ou seja, P1 é igual a menos P2. Tá? Mas qual a magnitude, né? Isso aqui está no referencial de repouso. Só que P1 e P2 não são zero, né? Por quê? Porque aqui tem uma energia, né? A energia de A é igual a MA. Então, o momento que a partícula 1 e 2 carregam são idênticos e dado por essa fórmula aqui, ó. É 1/2, aí você pega a partícula mãe ao quadrado, a massa dela menos a diferença das filhas, digamos assim. A massa da mãe menos a diferença das filhas, aqui mais a massa das filhas menos a diferença das filhas. Isso é só uma fórmula, tá? Essa fórmula aqui, pessoal, vocês vão achar em alguns livros, ela é escrita assim, ó. P estrela 1 sobre 64 π ao quadrado MA ao cubo. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou pegando esse 2MA aqui, ó, e colocando fora do P estrela, tá? Aí, em vez de chamar isso aqui P estrela, alguns livros chamam isso de qualquer outra letra, sei lá, fator F. Onde esse F é só essa raiz aqui. No final das contas, dá a mesma coisa. A integral do módulo de M ao quadrado, d ômega. Essa forma com MA ao cubo é muito comum, tá? É principalmente comum nos livros mais antigos. Mas, de toda forma, querem dizer a mesma coisa. Agora, tendo dito isto, vamos agora aprender a calcular a amplitude, tá? Aí vai ficar mais claro o que eu quis dizer antes com aqueles psis, os φs. Fazer aqui, exemplo 1. Vamos supor que eu queira calcular, por exemplo, o processo que seja menos, vou fazer já o que eu estava fazendo na aula passada, tá? Vou fazer um mais simples. Menos, tal menos, indo em menos, tal menos. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, letra A, é o diagrama de Feynman. Então, temos menos, se encontra com tal menos. Então, ele vai aqui, o menos, está lá viajando. E ele se encontra com o tal menos. Aí aqui eu vou chamar de, pode ser PA, acho que vou usar, foi a anotação que eu usei. PA, PC, PB, PD. São os quadrimomentos dos férmions. E eles trocam um fóton, porque eu estou assumindo que é AQD, tá? Lembrando que o diagrama aqui representa o fóton viajando, é um gama. Deixa eu só fechar essa janela aqui, para não fazer essa zoada. Então, gama. Aí, como é que se calcula aquele m ao quadrado? Olhem só. Repare. Preste atenção. Então, se eu quiser calcular a seção de choque, o cálculo pesado, mais complicado, vai estar o cálculo desse m ao quadrado aqui.
tá? Essa é a parte mais complicada. E tem uma média aqui, eu esqueci de colocar. Tem uma média aqui. Eu vou explicar já já o que é isso. Vai ser o cálculo desse m ao quadrado, que é a amplitude invariante, que é o que eu vou mostrar já já, tá? Porque o resto vai ser o quê? Dividir momento e fazer integral no espaço, em cosseno, em d cosseno θ. Só isso. Então, se vocês aprenderem a calcular esse m ao quadrado, vocês estão com mais de 70% das contas feitas, tá? Agora vamos aprender a calcular esse m ao quadrado. Então, essa é a regra, tá? Essa é uma receita de bolo, pessoal. Letra A, faz o diagrama de Feynman. Letra B, como é que se calcula a amplitude invariante? Começa assim, menos I, M da amplitude invariante. Desse processo aqui, vai dar igual ao seguinte, vamos lá. Aí você faz as correntes. Isso aqui é um elétron viajando, um elétron, tentar viajando para a direita. E o tal, então, escrevi um elétron ali, ó, ninguém me corrigiu. Que é um tal. Tal menos. Viajando para a direita. Então, como é que você faz essa amplitude? Você lê a corrente no sentido contrário da corrente. Então, aqui eu vou ter... Lembra como é a corrente da QED? É π barra, aí vértice, π. Então, eu vou ter o quê? Aqui vai ficar, ó, olha só. U barra de PC... Vou escrever em preto. U barra de momento PC, vértice, que vai ser menos IE gama mi. Vamos voltar. Como é o vértice aqui dele? Tá ali, ó. I que é gama mi. Qual é a carga do elétron? Menos 1, menos E, né? Então, por isso que é menos IE gama mi. E olha só, o propagador do fóton é menos IG mini, que é o quadrado. Beleza. Vamos lá. Alguém falou alguma coisa? Sim, lá em cima, no caso, no vértice, né, digamos assim, da que tá falando, é Q subíndice E, ou é Q vezes E? Eu acho que é Q subíndice E, né, que você bota menos... Bem, tanto faz, hein? Se você disser que Q é adimensional, é 1, 2, menos 1. Pouco importa. Depende do que eu chamar de Q. Para mim, esse Q aqui não é subíndice, não. Estou chamando Q de sendo 0 ou mais ou menos 1. Ah, tá. Beleza. Tá? Você poderia chamar de QE e dizer que seria 0 ou mais ou menos 0. Né? Pouco importa, né? Beleza. Eu não coloco QE porque aí você está dizendo que é necessariamente a carga do elétron. E não é a verdade, né? Por ser QPC, talvez. Aqui é a carga do PC. Aí, beleza. Aí, olha só. Aí, eu comecei aqui. Esse foi o meu ponto de partida. Eu tenho U barra PC vértice menos IE gama mi. Aí, agora eu vou ter o U de PA. U de PA. Aí, vezes. Aí, chega aqui, ó. Eu vou chamar aqui de Mi e aqui de Ni. Então, tem um propagador do fóton. Quais são os índices? Mi, Ni. Aí, eu vou colocar. Menos IG, Mi, Ni, sobre Q ao quadrado. Q ao quadrado é o momento que o fóton carrega. Vamos lembrar. Ó. Se aqui é PA e aqui é PC, e o momento do fóton é Q, então Q é igual a PC menos PA. Tá? É só, se chega a PA e se divide em 2, em PC e em Q, então PA é igual a PC mais Q, ou seja, Q é igual a PC menos PA. Tá? Se vocês trocarem o sinal aqui, pouco vai importar. Por quê? Porque o que tem aqui é Q ao quadrado. Tá? Então, olha só. Aí, vamos lá, terminar agora. Aí, agora vamos para a parte baixa. A parte baixa é, de novo, ler no sentido contrário da seta, que é no sentido contrário da corrente, que é π barra, nesse caso vai ser o tal, né? Então, tal é uma partícula. Então, é U de momento PD, mas é
como não começa com psi barra, então vai ser U barra de momento PD. Aí vem um vértice. Como é um tal, aí vai ser menos IE gama menos IE gama ni. Por que gama ni? Porque eu disse que esse vértice tem gama ni. Tem índice de Lorentz ni. Mi. Eu posso inverter? Pode, claro que pode. Mas se eu botar o ni aqui em cima, aqui vai virar ni e o outro vai virar mi. Pouco importa. Está tudo contraído com Gemini. Então, aí agora eu vou ter o U de PB, que está aqui, ó. U de PB. Fechar aqui. U de PB. Então, essa seria a amplitude invariante desse processo que eu acabei de fazer. Alguma dúvida? Não. Então, olha só, a gente está calculando o M, certo? Eu vou calcular o M várias vezes. Depois, outra conta é calcular o M ao quadrado. E outra conta é calcular a média do M ao quadrado. Mas vamos devagar, certo? Fiz o exemplo 1. Vamos lá, exemplo 2. A prova de vocês vai ser basicamente isso. Tá? Aprender a calcular a processo. Só que, obviamente, eu vou fazer um processo que eu não fiz em sala de aula. Então, exemplo 1, e um processo que vocês não vão achar, né, feito em livro nenhum, pode ter certeza. Exemplo 2. Eu vou fazer, vamos supor, fiz elétron, olha só, foi o processo elétron tal, indo em elétron tal, né? Agora, fazer o exemplo 2. Vai ser para mim, deixa eu pensar vai ser E mais E menos, indo em E mais E menos. Então, tem um E mais E menos e E mais E menos. Então, a letra A vai ser o quê? Fazer o diagrama de Feynman. Então, o diagrama de Feynman vai ser o seguinte, ó, eu tenho partícula, antipartícula, gerando partícula, antipartícula. Pensem bem. Eu estou falando de QED, certo? Tem que ter um fóton como mediador. Eu posso ter esse processo assim, ó. Viu, Sara? Eu posso ter um processo assim, Sara? Desculpe, professor, que tinha aqui o microfone desligado. Eu posso ter um processo assim ou não? Ah, ok. Nesse caso, tenho violação de carga nos vértices. Muito bem. Ah, Então, se estou tendo, sim, sim. então, olha só. Eu tenho um fóton aqui, pessoal, olha só. Eu tenho carga a mais e trocou um fóton. Agora eu vou perguntar a Sara esse aqui, ó. E se eu tiver assim, Sara? Eu posso ter? Posso. Por quê? E nesse caso, a gente tem esse espalhamento que a gente conhece. Nesse caso, a gente mantém a conservação da carga elétrica, a conservação do número leptônico também. A massa, e a gente pode, nesse caso, pode ser uma emissão de um fóton, e vai ser... Tá, é quase desse processo aqui para esse. A diferença? Porque esse pode, o B pode e o A não pode. O A não... Ok. Eu poderia até ter por um mínimo de tempo, um tempo bem curto por causa da incerteza. Mas
estou mantendo uma violação de carga elétrica. Onde? Nos vértices, em A. Em B não tenho violação de carga elétrica. Mas esse processo aqui não é igual a esse. Ó, esse vértice aqui é igual a esse, concorda? Sim, eles são iguais, mas... Ok, compreendo sua pergunta. E aí? Alguém tem alguma coisa a dizer ou não? Assim, para mim, parece estranho, porque seria como se fosse um pósitron e um elétron sofrendo repulsão. Não. Então, eu vou fazer o desenho assim, para você não pensar que é repulsão. Assim. Pronto. E aí? Querendo achar outros processos que eu vou fazer também. Tirem suas dúvidas, viu? Que eu vou pedir na prova, viu? Eu não estou enxergando essa violação da carga elétrica que Yosara falou. E aí, Sara? Alguém? Ele pode ser que o processo da cima está fazendo uma emissão do fóton e está sendo emitido e pode ser absorvido por os elétrons. Esse é o processo que podemos ter com esse diagrama. Certo. Minha pergunta é, eu posso ter esses dois diagramas ou não? O A e o B ou não? Ah, os dois. Isso. Sim, de fato sim. No caso, na parte de cima que eu vou ter só a partícula, acima, na parte A vou ter só a antipartícula e na parte B a partícula só. Então, no limite é mais é menos. Deixa eu ver se, eu estou querendo só ver se tem aqui no livro, tá? Porque eu vou saber se eu posso pedir na prova Tá ou bom. não. Ok, professor, eu estou vendo isso desta maneira, não sei se estou vendo errada. Na parte A, eu posso ter um processo só ao contrário, sabe? Na parte A, o elétron pode emitir, pode absorver por um buraco, como se fosse na parte da cima, que são antipartículas, e no processo B ocorre o contrário, isso, são diferentes ordens. Não poderia haver desse jeito? Sim, pode ver desse jeito, mas responda a minha pergunta. Eu posso ter a letra A ou não? Isso que eu estou falando para você, que no caso do A, é como se ocorresse o contrário do B. Então, os dois poderiam ser. Exatamente. Então, eu posso ter ambos os diagramas. Eu estou olhando aqui para você no livro, porque se tiver no livro, obviamente eu não vou pedir na prova, né? Mas depois eu olho. Esse processo aqui, pessoal, eu coloquei de propósito porque ele conduz a essa dúvida. Normalmente, quando você tem partícula antipartícula, o processo mais comum de se escrever é assim, ó, vou escrever. Você pensa que só tem esse aqui, ó. Vou fazer. Esse aqui, ó. Você tem uma partícula, um elétron. Você tem uma antipartícula, é mais. Então, o elétron vem aqui, viajando aqui, aqui. Aí é um fóton. Aí você tem o E- e o E+.
Lembrando que as setas, essa pode dar a orientação que é partícula antipartícula. Por quê? Porque o pósitron aqui está saindo, ele não está entrando, ele está saindo. O pósitron aqui, ele está entrando. Essa seta é só para indicar que você está tratando de uma antipartícula. Ou seja, você tem partícula e partícula se encontrando aqui, se encontram nesse ponto, bum, dá um fóton, esse fóton é o mediador para gerar E mais E menos. Então, você tem E mais E menos gerando E mais E menos. Então, esses aqui, pessoal, o chamado canal S. Agora vai ficar claro, já porque eu falei daquele S lá em cima. Canal S. Por que S? O momento do fóton aqui, que vocês concordam comigo, que é igual a PA mais PB? Concordam? Hein, Letícia? Dá para enxergar? Sim. Então, S, que é igual a PA mais PB, ao quadrado, tá? Isso daqui está relacionado, a raiz dele, a raiz disso é a energia de centro de massa. Na verdade, o quadrado, né? Então, como isso daqui é igual a energia de centro de massa ao quadrado, isso é igual a S, então a raiz disso tudo da energia de centro de massa. Beleza, então esse é o chamado canal S. Esse canal que vocês acabaram de ver aqui em cima, onde o Q é a diferença dos momentos, é chamado de canal T. Então, canal T é quando você tem um espalhamento, ou seja, o elétron está viajando, espalhou, devido à emissão de um fóton. Um tal. Enquanto aqui, você teve a aniquilação de E mais E menos, produzindo um fóton. Então, o momento do fóton é a soma dos momentos, no outro é a diferença dos momentos. Quando é a diferença, chama de canal S, quando é a soma, chama-se de canal... Desculpa, quando é a soma, chama-se de canal S, quando é a diferença, chama-se de canal T. Então, o processo em física de partículas ele pode ser canal S ou canal T. Então, esse caso aqui em particular, como você tem partículas e antipartículas, a mesma coisa, o que aparece no início aparece depois, você também vai ter esse canal aqui, que é o canal T. Esse canal aqui, canal S e canal T, existem. E esse canal T aqui, o momento do fóton, deixa eu chamar de A, B, C, D, seguindo a mesma ordem lá, no início eu tenho A e B, no final eu tenho C e D, o momento do fóton, Q, vai ser PC menos PA. Ou, se você quiser, o momento do fóton vai ser PD menos PB. Tanto faz. Lembrando de novo, professor, se eu me enrolar com o sinal de menos, não tem problema, porque você vai tomar um Q ao quadrado. Tá? Então, aqui é o canal S na esquerda, e aqui é o canal T. Note que eu tenho E mais E menos, E mais E menos. Então, tem uns dois canais. Aí, agora eu vou escrever a amplitude, tá? Invariante. Eu vou escrever assim, porque vai ser bem grandona. Olha só. Aqui eu vou chamar de o A e B. Então, eu tenho um diagrama A e diagrama B. A amplitude do diagrama A menos IMA, vamos lá, vamos ler, ó, no sentido contrário da corrente, tá? O sentido contrário da corrente é esse aqui, ó, certo? A setinha vermelha. Aqui eu tenho, olha só, é sempre assim, né? Barra, vértice, psi, né? Sempre. Só que se o psi for antipartícula é um V, se for partícula é U. É sempre essa lógica aqui, sempre. Então, aqui, ó, no sentido contrário da corrente, eu começo aqui. Eu tenho uma antipartícula, só que é barra, eu vou usar V. V barra de quem?
de momento PB, vértice, aí vai ficar IE gama mi. Por que, você pode perguntar, não, por que eu coloquei o IE, se aqui é uma antipartícula? Você tem partícula e antipartícula, que elas têm carga E. Se você usar um sinal de menos aqui, pouco importa, porque o sinal de menos também vai aparecer do outro lado aqui. Vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. IE gama mi. Lembrando, por quê? Porque a corrente da QD é π barra IE. A corrente da QD é IE gama mi, digamos assim, π barra π. Então, pouco importa se o π for V ou for U, o vértice é IE gama mi. E ponto final. Se você disser que não, eu quero usar o menos, use o menos, pouco importa. Por que pouco importa? Porque no final, pessoal, a gente vai quadrar isso aqui. Desde que você use a notação, seja consistente com ela, não tem problema. Então, IE gama mi. Aí agora vem quem? U, né? É o π. π quem? Do elétron. Elétron. Então, vai ser U de momento PA. Aí agora vem o quê? Propagador do fóton, que é menos IG mini sobre Q ao quadrado. E agora vem a parte esquerda, no sentido contrário da corrente. Então, vou começar aqui com C. Vai ficar U barra de PC, vértice IE gama ni, porque eu estou chamando o índice de mi aqui e ni aqui. Fecha. Aí agora vem esse de cá. Esse cara aqui é um antipartícula. Então, vai ser, como aqui é barra, o próximo tem que ser sem a barra. Vai ser VPD. Alguma dúvida? Letícia? Professor, sobre aquele diagrama ali que você... que justamente era a discussão passada, que está escrito canal T. Aquilo ali que está na direita da tela, aquilo é um Exiton? Aquilo ali aonde? Sim, ele é o mesmo, Luigi, mas que o professor é o canal T, esse. No começo eu estava achando que tinha mais menos, por isso foi que perguntei que tinha violação de carga, mas sim, é o mesmo do canal T. Mais, momento A. Aqui é sinal mais, momento C. Sinal carga menos, momento B, carga menos, momento D. Sim. Então, aí, tipo, isso aí representa a formação de um Exiton? De um Exton? Não, não existe nem isso aqui. Tipo, essa é a mesma representação do canal T. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Esse processo é mais é mais, é mais é menos, é mais é menos. Ele é representado por dois possíveis representações ou diagramas de Feynman. Um no canal S e outro no canal T. É porque eu pergunto isso baseado em estados sólidos, chama a interação de um elétron com um buraco, que ela aparece quando você está tratando espalhamento em semicondutores, aparece essa que eles chamam de quase partícula, que o nome é Exiton. Aí... quase partículas, mas isso aí é outra coisa. É outra coisa, tudo bem. Isso que você fala, um buraco, quando você tem uma transição. Exatamente. Isso representa uma coisa assim como uma transição dentro em sólidos, onde você pode olhar, tem na parte de baixo, que é esse estado fundamental, ele faz uma emissão para a transição do nível da cima, deixando um buraco abaixo e cobrindo acima, que deixa... é o caso contrário, ele faz faz uma emissão. O que vocês estão dizendo é que existisse só isso, ó, é menos e emitir um fóton. Sim, mas no caso aquele de lá, professor, vai
vai ser uma coisa similar a uma fotoluminescência, porque deixa o buraco na parte de cima, onde tem um sinal positivo, deixa que o buraco em semicondutores, em física de sólidos, é uma representação de uma carga positiva, assim. Isso, mas, de novo, vocês não estão... A senhora ressaltar. O fóton, para o que vocês estão dizendo, dessa quasi-partícula, só é válido se esse fóton for real. Esse fóton aqui não é uma partícula real, é uma partícula virtual. Você não vai enxergar, observar nunca esse fóton em experimento nenhum da sua vida. Nem sim, ele. sim. Então, ele não pode usar essa representação que você está querendo adotar de quasi-partícula do buraco matéria condensada. Pode esquecer. Isso só é verdade se esse fóton for observável, algo que você pode mensurar. E esse fóton não é mensurável. Por quê? Preste atenção, pessoal. Foi ótima pergunta, que aí eu poder explicar uma coisa muito importante. Vocês lembram aqui, quem sabe me dizer, Davi, quanto é PMI? Isso dá igual o quê? Isso aí dá igual a M2, menos M2? M2, é a massa ao quadrado. Eu vou escrever isso assim, tá? Em vez de PMI, eu vou escrever assim, ó. P ao quadrado igual a M ao quadrado, tá? Só para contrair. Então, P2 igual a M2. Beleza. Olhem para cá. Quanto é o Q aqui? Q é igual a PC menos PA, né? Então, se eu quadrar isso aqui, vai dar o quadrado disso. Vocês concordam que PC, esse pósitron e esse pósitron, depois da troca de um fóton, vão ter momentos diferentes, concordam? O A e C vão ter momentos diferentes. Se vão ter momentos diferentes, esse Q ao quadrado é necessariamente diferente de zero, não é isso? Sim. Então, o que está dizendo é o quê? É que esse fóton aqui, pessoal, tem massa. Que bruxaria é essa? Então, significa que esse fóton não pode ser um fóton físico. Não é um fóton que a gente observa aqui com essa lâmpada acesa. Esse fóton é um fóton virtual. O que é um fóton virtual? É um fóton usado para descrever um diagrama e te ajudar no processo de cálculo de uma seção de choque. Não é uma partícula real, é como se fosse um artifício matemático para te fazer calcular alguma coisa. Você pergunta assim, o que é uma delta de Dirac? O que é delta de Dirac é tão importante na física? Mas me explica onde é que eu vou observar uma delta de Dirac na vida real. Você usa como um artifício matemático para explicar, no nosso caso, de física de partículas, conservação da energia-momento. Mas você não vai observar, uma delta de Dirac aqui na minha sala. Você não vai ver isso nunca na sua vida. Então, esse fóton que tem momento diferente de zero é uma partícula virtual. Então, os fótons que têm momento ao quadrado diferente de zero são fótons virtuais. Os fótons que são reais têm momento ao quadrado igual a zero. Oi. Não, eu tive uma pergunta assim. Sim, tá bom, a partícula é virtual, mas a gente sempre faz uma representação desse tipo de transições nos diagramas. Uma representação que eu falei do buraco bom, a transição. Eles são transições que ficam com uma longitude de onda bem pequena. Quando a gente poderia falar de que poderia ser similar em física de sólido, ou seja, quando o momento é zero, mas... ou seja, há uma possibilidade que a gente possa observar uma absorção, uma fotoluminescência dessas representações que a gente tem, ou seja, como em que escala, assim, direto? Então, você só vai observar isso quando esse fóton tiver uma componente longitudinal. Mas só que quando o fóton tem uma componente longitudinal, é como se fosse, em matéria condensada, é como se fosse, tem uma teoria, né, de matéria condensada de fótons massivos. Mas entendam, não é que tem um fóton que é massivo, eles descrevem um problema dele como se fosse um fóton massivo. Apesar de que não existir fóton massivo. É como aqui no nosso processo.
esse fóton é massivo, é como se fosse massivo, mas ele não é massivo, o fóton real. O fóton que eu meço, ele não é massivo. Então, usar uma teoria de fóton que tem uma terceira componente, eu estou respondendo só para a Sara, tá, pessoal? Que tem uma terceira componente longitudinal, que significa, ou seja, que ele tem massa, né? Porque, ou seja, ele vai obedecer uma equação de Procca. Isso é só para descrever matematicamente o problema, mas fisicamente o fóton não tem massa e ponto final. É só uma matemática. Sim, agora outra pergunta, sabe, professor, fiquei assim com a dúvida, porque eu estava pensando nesse tipo de coisas para os novos detectores, não, que a gente vai estudar com partículas, então por isso foi que fiz a pergunta, quando a gente vai ter esse tipo de relação? Mas bom, obrigada. Tá, então, entenderam esse M aqui? Isso foi o MA, tá? Só do A. Agora eu vou fazer o MB. Agora eu vou fazer ele aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Pronto, vou fazer ele aqui embaixo. Vamos lá. O menos IMB vai dar sentido contrário da corrente. Vou fazer o primeiro, tá? Professor, no caso, tipo, pro nível do nosso curso, a gente não precisa saber por que esse MA, tipo, esse fator M, ele é dito dessa forma, né? Por que ele é dessa forma? Sim, por que ele é assim? Não, vocês vão mostrar na lista de exercício. Não, repare, olha só. Você precisa entender por que esse M é dessa forma. Eu vou repetir de novo. O que você tem é corrente aqui, isso eu mostrei na aula passada, viu? Presta atenção lá. Na aula passada, eu mostrei que a transição, que chama de TIF, era uma coisa desse tipo, J1, Mi, A, J, Mi2. Ó aqui, o J, corrente, está aqui, ó, J2. O J1 está aqui, J1. E esse cara aqui vai ser o propagador, ele aqui no meio. Então, a cara da corrente eu respondi na aula passada, não? Eu não cheguei a ver o vídeo, não, professor. Você... Desculpa, então. Tá. Então, tá lá explicado na aula anterior, né? Tudo bem. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei para o Davi, agora por diante vão ser muito danosas, não? Vai prejudicar muito, muito mesmo o acompanhamento do curso. Qualquer aula perdida agora vai embaralhar a cabeça de vocês. Durante a aula passada, estava tendo prova de física matemática, por isso que... Tá. Mas tentem assistir a aula, ou peçam para alguém gravar, porque para mim gravar, às vezes, pessoal, eu consigo gravar sem problema nenhum e mandar fazer o upload, mas às vezes eu não consigo fazer com essa rapidez. Vamos supor, perdeu a aula de segunda, daqui para amanhã eu já tenho que fazer o upload, são arquivos de 400 MB, 500 MB. Então, eu tenho que baixar esse arquivo de 400 MB do Google Drive, depois fazer o upload no YouTube, e isso demora. E eu não faço aqui na universidade, porque às vezes a internet fica muito lenta. Eu vou para casa para fazer em casa. Aí quando eu estiver em casa, para quem não sabe, eu tenho 2 filhas, uma muito bebezinha, outra pequena. Para mim, arrumar o tempo para fazer isso, aí às vezes é de noite, assim, de noite eu vou preparar a aula de eletro do outro dia, assim vai. Então, nem sempre eu estou com aquela disponibilidade para ficar gravando, fazendo um upload no YouTube, baixar e fazer o upload no YouTube de cada aula em poucos dias. Eu faço, mas tem urgência. Professor, não é mais fácil você só compartilhar um e-mail da gente não no Google Drive? Aí você nem baixa e nem faz upload. Só bom. Não, pode ser. Eu compartilho com vocês o Google Drive e resolve o problema. Boa ideia. Melhor ainda. Aí não precisa estar gravando, enchendo de coisa lá naquele canal no YouTube. Porque esses vídeos das aulas, provavelmente eu vou deletar quando terminar o curso. Então é o seguinte. Aí vamos lá. O B, né? Vou ler de novo no sentido contrário da corrente. Olha, estou aqui em cima, certo? Estou aqui em cima. Então eu vou começar com A, viu? Então vai ficar... Aqui é um elétron, aqui é um póstron. É um póstron, né? Deixa eu subir um pouquinho. É um póstron lá. Todos os dois lá de cima são um póstron. Então eu vou começar com V barra de PA, aí vértice I, gama, Mi. Obviamente, estou chamando aqui de índice de Mi e embaixo de Ni. Aí, agora eu vou ter
Aqui é póstron também, né? Então, vou ter V, porque é póstron. Qual o momento? PC. Porque eu coloquei V, porque o V barra vem antes. É sempre barra, vértice, psi. Psi barra, vértice, psi. Sempre essa estrutura, né? Psi barra, vértice, psi. Sempre essa. Agora, propagador, menos IG mini sobre Q ao quadrado. Aí, agora eu vou ler a parte de baixo, sentido contrário da corrente. Porque tá lá na aula passada. Vamos lá. Então, eu vou começar com D. Elétron, então vai ficar U de momento PD barra vértice IE gama Ni U de B. U de PB. Então, esse aqui é a amplitude MA e MB. Certo? Alguma dúvida? Professor, um negócio que eu não entendi aqui. O sinal da carga que a gente põe nesse é a carga de quem? Então, esse daqui, olha, o que interessa, para você não se confundir, é qual é a corrente da tua interação. A corrente da QD é sempre assim, ó. I, E, psi barra, gama mi, psi. Se, atenção, olha só, I, E, psi barra, gama mi, psi. Se o psi for positron ou não, você pode usar essa notação para você não cometer erro com carga, porque se você começar a assinar, ou se for positron vai ser mais, se for elétron vai ser menos, para você não confundir, você vai usar a corrente como sendo I, E, psi barra, gama mi, psi. Então, toda vez o teu vértice vai ser I, E, gama mi. I, E, gama mi. I, E, gama mi. E pronto, e você não vai ter medo de errar. Tá? Uhum. Porque dentro desse psi, note que dentro dele está o U e está o V do psi. Então, dentro do psi está o U de partícula e o V de antipartícula. Está tudo dentro do psi. O que interessa é essa estrutura aqui. IE, psi, barra, gama, m, psi. Só que alguns livros, como o livro do Thompson, ele coloca a carga do lado de fora. É quando a gente escreve de IQE, como eu escrevi lá em cima, psi, barra, gama, psi. Aí você vai ter que ficar botando aqui, por exemplo, aqui que só tem póstron aqui em cima, você vai botar um sinal de menos. Aqui em cima. Aí, aqui, você tem um sinal de menos para esse, e tem um sinal... E esse aqui, como é que você vai definir esse agora? Você tem E mais e E menos. Qual a carga que você vai botar aqui nesse daqui? Aí complicou, né? Uhum. Foi isso aí que surgiu minha dúvida. Aí, a melhor forma, você adota uma forma só, que aí é psi barra gama psi, e resolveu, e morreu a discussão. Obviamente, se você botasse sinal de menos, beleza, você bota sinal de menos em todo mundo. Tá claro? Tá sim. Beleza. Aí, olha só. Se não existe... Aí, o que a gente vai fazer no final, pessoal? Aí é que a conta vai ficar grande, viu? Por isso que eu falei que agora vai começar a conta. E, olha, já vou adiantar, viu? Na prova de vocês, cada um vai fazer um processo diferente. Então, se você não aprender a fazer esse processo, e eu quero a resposta final da sessão de choque. Se vocês não souberem aprender a fazer calçação de choque, provavelmente vocês vão tirar uma nota muito baixa na prova. Então, eu espero que vocês aprendam, porque isso é muito importante na área de física de partículas. Bem, se vocês estão fazendo esse curso, eu acho que vocês têm pelo menos um interesse vago na área. Então, isso é importante fazer. Olhem só, eu pedi apenas um processo, que é mais e menos, e ainda é mais e menos. E é essa carinha aqui, MA e MB. E o que a gente vai fazer no final, pessoal, é calcular esse M ao quadrado aqui, ó. Que é o módulo de MA mais MB ao quadrado. Viu? Vai ter esse cara aqui ao quadrado, esse cara aqui ao quadrado e 2 vezes um e o outro. E pode ocorrer na prova de vocês, mas vocês vão ficar mais
experientes. Quando eu tiver, além de 2 processos aqui, 2 diagramas, eu vou ter 3 diagramas. Aí vai ficar o módulo de A mais B mais C ao quadrado. Na lista, monstra. na lista já vai ter alguma coisa assim para treinar? Decidir 3 aí? Pode botar na lista, com certeza. Tudo bem. Por exemplo, na sala de aula, eu vou fazer um deles do início ao fim. E vou pedir na lista um diferente do que eu fiz em sala de aula. Por exemplo, eu posso pedir na lista, eu posso fazer esse todinho, que é enorme, em sala de aula, esse exemplo 2, e pedir na lista o exemplo 1, feito todinho. Certo? Ou posso pedir outro, mas eu vou pedir um mais simples do que o que eu fiz na lista. Eu vou fazer, desculpa, na lista vai ter um exemplo mais simples do que o que eu vou fazer em sala de aula. Mas o da prova certamente vai ser mais difícil. Ou seja, eu vou fazer um exemplo difícil e vou pedir similar na prova. Professor, você vai fazer um exemplo com os 3 canais? 3 canais. Isso. Aí vai ser uma aula todinha, talvez 2 aulas só para não terminar isso. Que aí as contas vão ficando grandes. E só para adiantar, pessoal, eu vou terminar porque eu não vou conseguir abranger tudo. Depois, mais para frente, né, vocês vão, quando a gente começar a entender o modelo padrão, existem processos, pessoal, vocês vão calcular, que existe, sabe quantos diagramazinhos desse para calcular? Tipo uns 300. 300 diagramazinhos desse. E, obviamente, né, por razões óbvias, nem eu, nem vocês vamos fazer isso. Isso não vai ser exigido no curso, tá? Eu só estou dizendo para vocês. Que aí existem códigos numéricos, que são simuladores de colisores de partículas, onde a gente faz esse cálculo num computador. Um laptop bom, razoavelmente bom, você consegue fazer. Então, a gente começa a fazer esses cálculos usando, sim, simulações, né? Realiza simulações. Então, é muito importante na área de físico-partículas trabalhar com simulações. Quem quer trabalhar com a área de colisores? Né? Então, você vai fazer simulações de colisões, em vez de estar fazendo tudo isso na mão. Porque isso é impossível. Tem processo que você vai fazer, dá mais de 1000 diagramas, tranquilo. Então, é humanamente impossível. Um desses processos assim, se você tiver 2, 3 processos, dá mais ou menos umas 40 páginas de conta, tranquilo. Umas 30 páginas de conta aí, tranquilo. Por isso que eu falei que se prepara que essa unidade agora é mais pauleira comparada à primeira. Agora é essa receitinha de bolo que eu vou tentar educar vocês. Mostra o diagrama, depois diagrama, calcula a amplitude. Aí o próximo passo, a próxima aula vai ser calcular essa amplitude ao quadrado. Aí eu vou fazer a amplitude ao quadrado de vários diagramas similares a esse. Fazer diferentes, tá? Só para vocês começarem a pegar tato. Por exemplo, fiz elétron tal, é mais, é menos, é mais, é menos. Eu vou fazer um diferente, sei lá, é mais, é menos, indo em um ou mais, um ou menos. Calcular o M ao quadrado. Aí depois vai dar outro passo além, que é calcular a média sobre os spins das partículas. Que aí a gente vai estar bem próximo de calcular a seção de choque. Uma vez que eu calcular esse módulo do M ao quadrado e tirar uma média nos spins, vocês vão saber o que eu estou dizendo, já já. Aí pronto, você está com uma conta praticamente feita. Só que essa conta é uma conta longa, muito longa. Vocês vão fazer passo a passo. Obviamente, quando você já tem experiência, você faz curto, né? Mas, como eu vou fazer com você, vai ser bem passo a passo. Calcula o M, vamos lá, o barra, bota o vértice. Aí na outra linha, você vai fazer o quê? Você vai calcular o M ao quadrado. Vocês vão ver que a gente vai ter que fazer uns truquezinhos para achar esse M ao quadrado. Esse M ao quadrado, se tirar a média nos spins, vai ter... São tudo matrizes aí, né? Lembre-se, tem gama mil para tudo que é lado. A gente vai tirar traço de matrizes. Então, esses traços são matrizes 4x4. Então, sai multiplicando um monte de matriz. Só que tem formulazinhas para achar essas... Vocês já aprenderam com a Sara. A Sara fez uma aula de exercício sobre isso, né? Soma nos spins de U barra U, soma nos spins de V barra V. Então, isso aí eu vou usar, esses resultados, tá? Eu vou usar de agora por diante.
Então, essas contas assim, são passos, linhas e linhas e linhas que você vai fazer de conta. Mas é uma receita. Não tem um truque mágico que você vai fazer. Não tem. É uma receitazinha mais longa, muito longa. Tanto que nos livros vocês não vão achar esse é mais é menos feito. Em canto nenhum. Porque é muito longo, já são 2 diagramas. Vocês vão ver nos livros feitos apenas um diagrama como esse que eu mostrei. Por exemplo, o Thompson faz esse. É elétron tal menos, elétron tal menos. Isso é o que o Thompson faz. Se é mais é menos, vocês não vão ver os livros fazendo, não. Vocês vão ver os livros colocando o resultado final. Mas eles não fazem a conta. Porque já é bem grande. Tem 2 diagramas. Mas é isso que eu tenho para falar por hoje. Alguma dúvida mais? Professor, eu só queria confirmar uma coisa. Por exemplo, nesse caso aí que está desenhado nesse A, essa emissão desse fóton, tanto pode acontecer do elétron para o tal, quanto do tal para o elétron? Sim, não vai mudar absolutamente nada. Ah, certo. Porque na minha cabeça eu pensava que só podia acontecer do tal para o elétron. Não, pouco importa. Certo. Boa pergunta, mas tanto faz. Tá? Por isso que eu falei para vocês, olha, tanto faz você mudar. Se eu mudar a seta para cá, o que vai fazer é que vai mudar um sinal aqui. Um sinal relativo. Mas como eu estou com Q ao quadrado, pouco importa se eu mudar o sinal. Esse mudar o sinal do Q é fazer a seta do Q, em vez de descer, o fóton subir. Mas como eu estou tomando ao quadrado, pouco vai importar. Por isso que eu falei, eu acho que na aula passada, na aula retrasada, olha, pessoal, vocês vão ver que lá para fótons tanto faz você botar a seta para a direita ou para a esquerda. Não lembro se eu falei isso na aula passada ou na aula retrasada. Pouco importa, os fótons vai ser relevante você botar para a direita ou para a esquerda. Mas bem. Outra dúvida. As provas já estão corrigidas? A lista? Tudo? Já estão corrigidas, já a lista e a prova. Eu vou colocar a nota hoje à noite, ou senão amanhã de manhã, sem falta. Mas já está tudo corrigido. Eu posso passar pelo WhatsApp primeiro. Aí depois eu boto no cigarro. Tudo bem, então. Mas eu ia colocar no cigarro, no WhatsApp, mas eu não vou colocar porque em eletro, por exemplo, eu tive um problema. E algumas pessoas tiveram uma nota não tão boa e reclamaram porque eu ter exposto as notas deles no grupo, né? Aí por isso que eu estou relutante em colocar no grupo do WhatsApp já as notas. Ah, sí, profesor. Eu estava pensando que as provas e as listas corrigidas, se se vai enviar para cada sua prova ou não? Não. Só se eles tiverem algum questionamento sobre as notas, aí eles vão ter que me mostrar de novo como é que eles fizeram tudo, para ver se fica a nota, aumenta ou baixa. Mas teve nota boa? Teve muita nota boa, professor? Teve muita nota boa. Mas teve nota ruim também? Ou não? Teve uma nota mais ou menos. Nota ruim, não. Mas teve uma nota mais ou menos. Então só do bom, né? A maioria foi muito boa. Certo? Fala, Davi. Professor, mas aí no cigarro vai estar dividido, tipo, a nota da lista e a nota... Não, vai estar uma nota só. Já vou fazer a média aritmética. Certo. Eu coloquei peso 5 e 5, né? Então, peso 5 e 5 é somar as duas e dividir por 2. Beleza. Na próxima prova, pessoal, eu não sei ainda como que eu vou fazer, não, tá? Eu estava pensando em fazer essa divisão das listas, mas não de 5 e 5, porque vocês calcularem um processo é muito mais relevante que todo o resto. Então, talvez eu vou ver ainda, mas eu vou dar um peso para a lista. Tá? Mas peraí, mas na lista também vai ter um processo para calcular e da prova vai ser mais difícil que o da lista? Isso. Mas aí, professor, não é justo, né? Lá na lista tem uma ruma de tempo para fazer. Então, pronto, então eu tiro o processo para a lista, sem problema. Não, peraí, você não sabe nem brincar. Então, acho que a lista vai valer, acho que 3 pontos e a prova 7. Já é muita coisa, né? Qual o professor que dá 3 pontos numa lista logo de cara?
Beleza, pessoal. Então tá bom. Boa tarde para vocês. E até a Professor próxima. Farinando, eu quero perguntar uma coisa no final para você, mas Tá, tu mas grupo. me pergunta depois, Sara, que eu vou ter que sair agora. Ah, bom, então envio mensagem e, bom, eu envio WhatsApp para você com umas dúvidas e para uma informação à parte. Tá. Tchau. Tchau, tchau.